Você já sentiu que sua dor é tão profunda, tão enraizada em seu ser, que parece impossível separar quem você é do que você sente? Como se aquela tristeza, aquele trauma, aquela ferida fosse não apenas algo que você carrega, mas algo que define a sua própria identidade. E se eu dissesse que, segundo um dos maiores psicólogos da história, Carl Jung, você está cometendo um equívoco fundamental quando se identifica com sua dor, e se na verdade sua dor fosse apenas uma parte, uma pequena parte, de quem você realmente é? Imagine por um momento que você pudesse olhar para sua dor como olha para uma nuvem no céu. Você pode vê-la, reconhecê-la, até mesmo estudá-la, mas você sabe intuitivamente que não é a nuvem. Você é o observador da nuvem. Da mesma forma, Jung nos convida a uma revolução na maneira como enxergamos nosso sofrimento. Você não é sua dor. Você é a consciência que percebe a dor. Esta distinção pode parecer simples à primeira vista, mas contém o poder de transformar completamente sua vida. Porque quando você se separa de sua dor, quando compreende que ela é uma experiência que você está tendo, não algo que você é, você encontra a liberdade que sempre procurou. Você sabe como é viver preso em padrões dolorosos que parecem impossíveis de quebrar. Talvez seja uma ansiedade persistente que contamina cada momento do seu dia. Talvez seja uma depressão profunda que drena as cores da sua vida. Ou talvez sejam memórias traumáticas que invadem seus pensamentos quando você menos espera. E com o tempo você começou a se definir por essa dor. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou depressivo. Eu sou traumatizado. Como se essas condições fossem sua identidade permanente, e não estados temporários de sua experiência. E não há vergonha nisso. É uma resposta humana natural. Quando vivemos com uma dor por tempo suficiente, nosso cérebro busca formas de torná-la compreensível, de integrá-la à nossa narrativa pessoal. Jung chamaria isso de uma tentativa do ego de manter o controle, de criar uma ilusão de ordem no caos do sofrimento. Mas essa identificação, embora compreensível, cria uma prisão invisível, porque quando você diz "eu sou minha dor", você fecha as portas para a transformação. Você solidifica uma experiência fluida em uma identidade rígida. E como? Você pode superar algo que acredita ser parte inseparável de quem você é? Sua dor é real, é profunda, é válida. Não estou aqui para diminuí-la ou negar sua existência. Pelo contrário, estou aqui para honrá-la e, ao mesmo tempo, convidá-lo a uma compreensão mais ampla de quem você é em relação a ela. Carl Jung entendeu profundamente essa dinâmica. Ele passou por seus próprios períodos de intensa escuridão psicológica, o que ele mesmo chamou de seu confronto com o inconsciente, e emergiu com insights que revolucionariam nossa compreensão da psique humana. Jung descobriu que, para curar verdadeiramente, precisamos primeiro reconhecer a diferença entre nossas feridas e nossa essência. Pense nas pessoas que você conhece que vivem identificadas com sua dor. A amiga que, mesmo anos após o término de um relacionamento, ainda se define pelo abandono que sofreu. O familiar que converteu uma doença física em toda sua identidade. O colega que não consegue ver além de um fracasso profissional do passado. Você percebe como essa identificação os mantém presos em ciclos de sofrimento? Como limita suas possibilidades? E talvez você se reconheça em alguns desses exemplos. Não há problema nisso. A identificação com a dor é uma armadilha sutil e poderosa. Todos nós caímos nela em algum momento. Mas o primeiro passo para a liberdade é o reconhecimento. Quando você começa a suspeitar que talvez, apenas talvez, você seja maior que sua dor, que sua consciência, sua essência, transcende suas feridas, você dá o primeiro passo. No caminho da verdadeira cura, Jung chamou essa compreensão de parte do processo de individuação, a jornada para nos tornarmos quem realmente somos, integrando todas as partes de nós mesmos, tanto luz quanto sombra, sem sermos dominados por nenhuma delas. Aqui está a verdade transformadora. Sua dor não é algo a ser negado, suprimido ou evitado. Paradoxalmente, o caminho para a liberdade passa pelo pleno reconhecimento da sua dor, mas como uma experiência que você está tendo, não como algo que define quem você é. Imagine que sua consciência é como um vasto céu azul. Suas emoções, pensamentos, sensações, incluindo sua dor,
são como fenômenos climáticos que passam por esse céu. Nuvens, chuva, tempestades, arco-íris. Eles vêm e vão, mudam de forma, variam em intensidade. Alguns permanecem por mais tempo que outros. Alguns retornam com frequência. Mas o céu, sua consciência fundamental, permanece inalterado, vasto, aberto, capaz de conter todos esses fenômenos sem ser nenhum deles. Quando você se identifica completamente com sua dor, é como se esquecesse que é o céu e acreditasse ser apenas a tempestade. E quando você está convencido de que é a tempestade, como poderia imaginar um dia de sol? Esta prática de desidentificação, de reconhecer que você é o céu, não a tempestade, está no coração do trabalho de Jung. Ele a via como fundamental para qualquer processo genuíno de cura, e embora soe simples conceitualmente, é um trabalho profundo que exige coragem, prática e persistência. Porque quando estamos imersos na dor, a tendência natural é contrair-nos ao redor dela, fundir-nos com ela, até que não consigamos mais distinguir onde termina o sofrimento e onde começa nosso ser. Pensemos por um momento no que acontece neurologicamente quando você se identifica com sua dor. Seu cérebro cria circuitos neurais que conectam sua autoimagem às suas experiências dolorosas. Com o tempo, esses circuitos se fortalecem, como um rio que aprofunda seu leito. E assim, sempre que você pensa em si mesmo, seu cérebro automaticamente ativa os circuitos associados à dor. Eu e sofrimento tornam-se quase sinônimos em seu sistema nervoso. Jung observou isso décadas antes da neurociência moderna confirmar suas intuições. Ele percebeu que essa identificação não era apenas uma abstração filosófica, mas uma realidade psicobiológica que moldava profundamente a experiência humana. E aqui está o primeiro passo prático que Jung nos oferece para começar a quebrar essa identificação. Observe sua dor como se estivesse observando um objeto físico à sua frente. Dê a ela um nome, uma forma, uma cor, uma textura. Ali está minha ansiedade. Ela é como uma névoa cinzenta e pegajosa. Lá está meu trauma. Ele parece um peso de chumbo escuro e denso no meu peito. Este simples ato de observação consciente cria um espaço vital entre você e sua dor. É o início da compreensão de que você é o observador, não o observado. Você é a consciência que percebe a ansiedade, não a própria ansiedade. Quando você pratica isso regularmente, talvez por apenas alguns minutos por dia no início, algo notável começa a acontecer. Aquele espaço entre você e sua dor gradualmente se expande. Você começa a experimentar momentos de liberdade, instantes em que você se percebe como algo maior e mais vasto que seu sofrimento. É como se você estivesse habitando uma casa escura por anos, identificando-se completamente com aquela escuridão. E então, de repente, através de uma pequena fresta na cortina, visse um raio de luz. Aquele único raio de luz revela uma verdade transformadora. A escuridão existe dentro da casa, mas a casa não é a escuridão. Da mesma forma, a dor existe dentro da sua experiência, mas sua experiência não é a dor. Jung chamava este processo de fazer amizade com a sombra. Não se trata de negar ou rejeitar suas partes sombrias, suas dores, medos, traumas, mas de conhecê-las intimamente sem ser controlado por elas. É um paradoxo profundo. Quanto mais você acolhe conscientemente sua dor, menos poder ela tem sobre você. Vamos agora para o segundo passo. Dialogue com sua dor como se ela fosse uma entidade separada. Esta prática, que Jung desenvolveu em seu próprio trabalho interno e que documentou em seu livro vermelho, pode inicialmente parecer estranha, mas é incrivelmente poderosa. Comece fazendo perguntas à sua dor. O que você está tentando me mostrar? O que você precisa de mim? Qual mensagem você carrega? E então, com genuína curiosidade, escute. Deixe as respostas emergirem do seu próprio inconsciente, sem julgamento ou censura. Este diálogo interno não é apenas um exercício imaginativo. É uma forma de conectar-se com partes de si mesmo que foram silenciadas, negadas ou suprimidas. Jung acreditava que nossa dor muitas vezes carrega mensagens importantes que precisam ser ouvidas para que possamos nos tornar inteiros. Talvez sua ansiedade esteja tentando protegê-lo de algo que percebe como ameaçador. Talvez sua depressão,
esteja pedindo que você honre uma perda não processada. Talvez seu trauma esteja esperando ser reconhecido e validado. Quando você começa a dialogar com sua dor em vez de se identificar com ela, uma mudança sutil mas profunda ocorre. A dor deixa de ser um inimigo a ser combatido ou um fardo a ser carregado. Ela se torna uma mensageira. Às vezes uma mensageira incômoda, certamente, mas uma que traz informações valiosas sobre seu mundo interior. Esta abordagem está no núcleo do processo de individuação de Jung. A jornada para nos tornarmos seres humanos integrados e completos. Jung via o sofrimento não como um obstáculo a essa jornada, mas como um catalisador essencial. Nossas feridas, quando abordadas conscientemente, podem se tornar portais para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Considere por um momento as pessoas que você mais admira, os seres humanos que parecem irradiar uma autenticidade e integridade incomuns. Se você observar de perto, quase invariavelmente descobrirá que essas pessoas passaram por intenso sofrimento e, o mais importante, encontraram uma maneira de não serem definidas ou limitadas por ele. Não é que elas não tenham experimentado dor. É que aprenderam a relacionar-se com ela de uma maneira transformadora. Entenderam, como Jung ensinava, que o sofrimento não precisa ser o fim da história. Pode ser o começo de uma história muito mais profunda e significativa. E isso nos leva ao terceiro elemento crucial do trabalho de Jung, a consciência como agente de transformação. Jung acreditava que trazer luz da consciência aos recantos escuros da psique era o mais poderoso catalisador para a mudança. Para entender isto, pense na diferença entre estar totalmente imerso em um filme emocionalmente intenso e estar consciente de que você está sentado em um cinema, assistindo a imagens projetadas em uma tela. A experiência emocional ainda está presente no segundo cenário, mas você não está mais totalmente identificado com ela. Você tem perspectiva, espaço, liberdade. Da mesma forma, quando você traz consciência plena à sua dor, quando a observa com atenção lúcida, sem se identificar completamente com ela, você cria as condições para a transformação. É o que Jung chamava de alquimia psicológica. O processo pelo qual experiências dolorosas podem ser transmutadas em sabedoria, compaixão e força interior. Esta alquimia, no entanto, não ocorre automaticamente. Requer um ritual de reconhecimento e liberação, um processo consciente que você pode praticar diariamente. Comece dedicando um tempo e espaço específicos para esse trabalho interior. Talvez alguns minutos quietos no início ou no final do dia. Sente-se confortavelmente. Respire profundamente e dirija sua atenção para dentro. Localize em seu corpo onde você sente sua dor mais intensamente. Talvez seja um nó no estômago, uma tensão nos ombros, um peso no peito. Coloque sua mão sobre essa área e diga silenciosamente: reconheço esta dor. Estou presente com ela. Não sou ela. Sinta como essas simples palavras criam um espaço ao redor da sensação. Como um botão de pausa em um filme perturbador. Agora, visualize essa dor ganhando forma. Uma forma que faz sentido intuitivamente para você. Talvez seja uma pedra escura, uma névoa cinzenta, um fogo ardente. Perceba que, por mais real que pareça, essa forma existe dentro do espaço da sua consciência. E esse espaço é maior, muito maior, que qualquer forma dentro dele. À medida que você mantém esta visualização, permita-se sentir compaixão por esta parte de você que sofre, não como alguém que se identifica com o sofrimento, mas como uma presença mais ampla que pode conter e abraçar esse sofrimento. Este é o começo da liberdade que Jung falava. Não a ausência de dor, mas uma nova relação com ela. Finalmente, imagine abrir as mãos como quem solta um pássaro, não para rejeitar ou negar sua dor, mas para libertá-la do aperto da identificação. Você não precisa forçar a dor a ir embora. Simplesmente solte a crença de que você é a dor. Este ritual, praticado com regularidade, gradualmente dissolve os padrões neurológicos que mantêm você preso na identificação com seu sofrimento. É como reescrever um código profundamente enraizado em seu cérebro. E isso leva tempo. Seja paciente e gentil consigo mesmo neste processo. Jung observou em seu trabalho clínico que,
À medida que seus pacientes praticavam este tipo de relação consciente com sua dor, algo notável começava a acontecer. A dor em si, muitas vezes, começava a se transformar. Não porque estivesse sendo combatida ou suprimida, mas precisamente porque estava sendo plenamente reconhecida, abraçada e, crucialmente, desidentificada. Imagine que sua dor é como um filho em meio a uma birra intensa. Se você ignora a criança, a birra provavelmente piorará. Se você se enfurece e grita com a criança, a situação escala. Mas se você se ajoelha, olha nos olhos da criança e diz: "Estou aqui, estou vendo você, estou ouvindo você", mantendo sua própria centralidade e calma adulta, algo muda. A criança começa a se acalmar, não porque sua emoção foi negada, mas porque foi plenamente acolhida por uma presença maior. É exatamente isso que acontece quando você se relaciona conscientemente com sua dor a partir desta nova perspectiva. Sua dor não precisa mais gritar para ser ouvida. Não precisa mais se agarrar desesperadamente à sua identidade para receber atenção. Ela pode simplesmente ser o que é, uma experiência passageira dentro do campo maior da sua consciência. E aqui chegamos a um dos ensinamentos mais profundos de Jung: a busca de significado como caminho de transformação da dor. Jung percebeu que os seres humanos podem suportar quase qualquer como se tiverem um porquê. Que quando encontramos sentido em nosso sofrimento, nossa relação com ele muda fundamentalmente. Isso não significa inventar explicações consoladoras superficiais para sua dor. Não se trata de dizer tudo acontece por uma razão, ou Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. Jung estava interessado em um significado mais profundo, mais autêntico, mais pessoalmente descoberto. Para acessar esse tipo de significado, pergunte-se: como esta dor, por mais dolorosa que seja, me fez crescer? O que ela me ensinou sobre minha humanidade? Como ela me conectou mais profundamente com os outros? Que partes de mim foram despertadas através deste sofrimento? Jung notava que, quase invariavelmente, as pessoas que conseguiam encontrar significado autêntico em seu sofrimento desenvolviam uma profundidade, uma sabedoria e uma compaixão que não teriam adquirido de outra forma. Não que o sofrimento fosse necessário para esse desenvolvimento. Jung nunca glorificava a dor desnecessariamente, mas que, uma vez presente, o sofrimento poderia se tornar um catalisador para um crescimento extraordinário. Pense na metáfora do herói que Jung frequentemente utilizava. Em praticamente todas as mitologias ao redor do mundo, o herói deve passar por provações intensas, enfrentar seus maiores medos, descer ao submundo. E é precisamente através dessas experiências que o herói se transforma. Não apesar delas, mas por causa delas. Jung via cada um de nós como o herói de nossa própria jornada psicológica. E nossas feridas, nossas dores, nossos traumas, são os dragões que encontramos no caminho. Não são punições aleatórias ou obstáculos sem sentido. São encontros que, quando enfrentados conscientemente, podem nos transformar profundamente. Para começar a reescrever a narrativa da sua dor, experimente este exercício. Escreva a história do seu sofrimento, não como uma vítima passiva, mas como o protagonista de uma jornada de transformação. Esta não é a história de como fui quebrado pela ansiedade. É a história de como, através da ansiedade, descobri uma força que não sabia que possuía. Ao reescrever sua narrativa desta forma, você não está negando a realidade do seu sofrimento. Está simplesmente reclamando seu papel ativo na história. Você não é apenas aquele a quem as coisas acontecem. Você é aquele que responde, que cresce, que encontra significado, que se transforma. Este trabalho de ressignificação não é apenas um exercício mental. Ele literalmente reconfigura sua neurobiologia. Estudos recentes de neuroplasticidade mostram que, quando mudamos a narrativa que contamos sobre nossas experiências, alteramos os circuitos neurais associados a essas experiências. Uma nova história cria, literalmente, um novo cérebro. E assim, gradualmente, a dor que uma vez parecia definir totalmente quem você é, torna-se apenas um capítulo em uma história muito mais ampla e rica. Um capítulo importante, certamente. Um capítulo com lições valiosas.
mas não o livro inteiro. Nunca o livro inteiro. É aqui que encontramos o conceito junguiano do self, a totalidade psíquica que transcende e inclui todas as nossas partes, tanto as luminosas quanto as sombrias. Jung diferenciava cuidadosamente entre o ego, nossa identidade consciente, e o self, essa presença mais ampla e profunda. Quando estamos totalmente identificados com nossa dor, estamos presos no nível do ego. Mas quando começamos a criar espaço ao redor dessa identificação, começamos a vislumbrar o self. O self, na visão de Jung, não é apenas um conceito teórico, mas uma realidade psíquica que pode ser experimentada diretamente. É aquela sensação de vastidão interior que você pode ter tocado em momentos de clareza profunda, de conexão autêntica, de aceitação completa. É a presença que permanece quando todas as identificações limitantes são, ao menos temporariamente, suspensas. Para acessar essa dimensão mais profunda de quem você é, Jung recomendava práticas como a imaginação ativa, a meditação contemplativa e o trabalho com sonhos. Estas não eram para ele meros exercícios psicológicos, mas portais para uma experiência direta do self. Aquela parte de nós que nunca esteve ferida, nunca foi traumatizada, nunca sofreu, porque existe além do reino da identificação. Experimente esta meditação simples mas poderosa. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, permitindo que seu corpo relaxe naturalmente. Agora, pergunte silenciosamente: quem sou eu além das minhas histórias de dor? Quem sou eu além das minhas feridas? Quem sou eu quando não estou identificado com nenhuma experiência passageira? Não busque uma resposta intelectual. Simplesmente deixe a pergunta ressoar dentro de você. Permita-se sentir, mesmo que brevemente, aquela vastidão que é sua natureza mais profunda. Aquela presença que permanece a mesma, independentemente do que esteja passando por ela. É a partir desse lugar de expansão que a verdadeira cura ocorre. Não é que sua dor desapareça magicamente, é que ela agora existe dentro de um contexto muito mais amplo, como uma nuvem escura em um vasto céu azul, ainda presente, ainda real, mas não mais toda a paisagem. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, aquele vasto reservatório de experiência humana compartilhada que transcende nossas histórias pessoais, também era uma fonte poderosa de cura. Quando acessamos arquétipos, símbolos e narrativas que ressoam além da nossa história individual, nos conectamos com uma sabedoria mais ampla que pode oferecer novas perspectivas sobre nosso sofrimento pessoal. É por isso que histórias de transformação através da dor nos tocam tão profundamente, de Jó a Buda, de Viktor Frankl a tantos outros que transcenderam seu sofrimento sem negá-lo. Essas narrativas falam diretamente ao nosso inconsciente coletivo, lembrando-nos de uma verdade que, em algum nível, já conhecemos. Somos maiores que nossas feridas. Quando nos conectamos com essa compreensão mais ampla, começamos a perceber que nossa dor não é apenas uma experiência pessoal isolada, mas parte do grande tapete da experiência humana. Há algo profundamente reconfortante nisso. Não porque diminua nossa dor individual, mas porque a coloca em um contexto maior de significado compartilhado. Jung notou em seu trabalho clínico que pacientes que conseguiam fazer essa conexão com o inconsciente coletivo frequentemente experimentavam insights curativos profundos. Símbolos e imagens emergiam espontaneamente de seu inconsciente, oferecendo orientação e sabedoria que transcendiam sua compreensão racional. Você pode acessar essa dimensão através de seus próprios sonhos, da criação artística, da meditação profunda, ou simplesmente permanecendo atento aos símbolos e sincronicidades que aparecem em sua vida. Quando você se aproxima de sua dor com esse nível de abertura e curiosidade, muitas vezes descobre camadas de significado que antes estavam ocultas. Um paciente de Jung, por exemplo, sonhou repetidamente com um pássaro ferido que não conseguia voar. Inicialmente, ele identificava-se completamente com o pássaro. Esse sou eu, quebrado e incapaz. Mas à medida que trabalhava com o sonho, através da imaginação ativa, começou a perceber que ele não era apenas o pássaro ferido, mas também o sonhador do pássaro. E essa percepção abriu uma dimensão completamente nova de possibilidades. Da mesma forma,
Você pode começar a perceber que não é apenas a pessoa ferida, mas também a consciência que tem capacidade de testemunhar, compreender e, eventualmente, integrar essa ferida. E isso muda tudo. Esta perspectiva mais ampla não nega a realidade da dor. Na verdade, paradoxalmente, permite que você a sinta mais completamente, mais autenticamente, precisamente porque você não está mais identificado com ela. Porque agora há espaço ao redor da dor. Há contexto. A perspectiva é como a diferença entre estar preso em um vale estreito durante uma tempestade, onde tudo o que você pode ver são as paredes íngremes e a chuva torrencial, e observar a mesma tempestade do topo de uma montanha. A tempestade ainda está lá, real, poderosa, impactante. Mas agora você pode ver que ela ocupa apenas uma pequena parte de uma paisagem muito mais vasta. E esta é a libertação que Jung oferece. Não a ausência de dor, mas a compreensão de que sua dor existe dentro de um campo de consciência muito mais amplo. Um campo que permanece intacto, sereno e até mesmo alegre, independentemente das tempestades que o atravessam. Este é o verdadeiro significado da frase, você não é sua dor. Não é uma negação da sua experiência, é um convite para uma experiência muito mais expansiva e completa. É um lembrete de sua verdadeira natureza, não como alguém definido por feridas, mas como a própria consciência dentro da qual todas as experiências, dolorosas e alegres, surgem e desaparecem. A maioria de nós vive grande parte da vida imersa no reino do ego, identificada com nossas histórias pessoais, nossas feridas, nossos medos, e há beleza e valor nessa experiência humana. Mas Jung nos lembra que também temos acesso a uma dimensão mais ampla, o reino do self, onde encontramos uma liberdade e uma paz que não dependem das circunstâncias externas, ou mesmo de nossos estados emocionais internos. Acessar esta dimensão não é algo reservado para santos ou sábios. É seu direito de nascença como ser humano. Está disponível agora mesmo, neste exato momento, se você simplesmente mudar o foco da sua atenção, da identificação com conteúdos específicos da sua experiência para a consciência expansiva, dentro da qual toda experiência ocorre. Experimente fazer isso agora mesmo. Por um momento, deixe de lado qualquer tentativa de mudar, consertar ou mesmo entender sua dor. Simplesmente esteja consciente da vastidão que a contém. Sinta como essa consciência é como um oceano infinito, e sua dor, por mais intensa que seja, é apenas uma onda nesse oceano. A onda é real, é poderosa, pode até ser avassaladora em certos momentos, mas não é o oceano. Esta é a compreensão fundamental que Jung oferece. Você é o oceano, não a onda. Você é o céu, não a nuvem. Você é a consciência, não o conteúdo. Esta verdade, quando realizada diretamente, não apenas intelectualmente, tem o poder de transformar sua relação com toda a experiência de sofrimento. E o mais extraordinário é que esta realização não exige que você adicione algo à sua experiência. Não é uma nova crença para adotar ou uma nova técnica para dominar. Pelo contrário, é um simples reconhecimento do que já é verdade. Você já é esta vastidão. Você sempre foi. Você simplesmente se esqueceu, temporariamente, enquanto estava totalmente imerso na identificação com sua dor. Jung descreve belamente este processo como lembrar-se do que você sempre soube. É como se nossa verdadeira natureza, vasta, ilimitada, não identificada com nenhuma experiência específica, estivesse sempre presente como um pano de fundo, mas tivesse sido obscurecida por nossa tendência a focar exclusivamente nos conteúdos da consciência em vez da consciência em si. Lembre-se de algum momento em sua vida quando você experimentou uma sensação de expansão interior, de liberdade em relação às suas identificações habituais. Talvez tenha sido durante uma experiência na natureza, em um momento de conexão profunda com outro ser humano, durante uma prática espiritual, ou mesmo em um instante de clareza espontânea. Nesses momentos você tocou, ainda que brevemente, esta dimensão mais ampla do seu ser. A boa notícia é que você pode cultivar intencionalmente essa percepção. Não é algo que você precisa criar ou alcançar. É algo que você permite desvelar, ao soltar gradualmente suas identificações limitadas.
E o efeito desse desvelar na sua experiência de dor é profundo. Sua dor não desaparece. Jung nunca prometeu uma vida sem sofrimento, mas ela existe agora em um contexto radicalmente diferente. Ela não é mais sua dor no sentido de algo que define você. É simplesmente dor acontecendo no espaço da sua consciência. Esta distinção pode parecer sutil, mas na prática é revolucionária. Porque quando você não está mais identificado com sua dor, você não precisa mais lutar contra ela, nem se render a ela. Você pode simplesmente estar com ela, acolhê-la, até mesmo honrá-la como uma mensageira que carrega informações valiosas sobre sua psique. E, paradoxalmente, é esse acolhimento sem identificação que cria as condições para a verdadeira transformação. Algumas pessoas, ao ouvirem esta mensagem, temem que desidentificar-se da dor signifique tornar-se indiferente ao sofrimento, próprio ou alheio. Mas a experiência de quem faz esse trabalho profundo costuma ser exatamente o oposto. Quando você se liberta da identificação, você se torna mais capaz de estar plenamente presente com a dor, mais compassivo, mais respeitoso da complexidade e profundidade da experiência humana. É como a diferença entre um terapeuta que está completamente fusionado com a dor do cliente, sofrendo junto, identificando-se totalmente, e um terapeuta que permanece presente, compassivo, conectado, mas não perdido na mesma identificação. O segundo é muito mais capaz de oferecer uma presença verdadeiramente curativa. Da mesma forma, quando você desenvolve essa capacidade em relação à sua própria dor, você se torna seu próprio terapeuta interior. Esta é a verdadeira individuação, segundo Jung, não a eliminação da sombra, mas a integração consciente de todas as nossas partes, escuras e luminosas, em uma totalidade psíquica mais ampla. É o reconhecimento, no nível mais profundo, de que você não é definido por nenhuma das histórias limitadas que você conta sobre si mesmo, incluindo a história de ser uma pessoa irremediavelmente ferida, traumatizada ou quebrada. À medida que você avança nesta jornada de desidentificação e reintegração, você começa a experimentar uma sensação crescente de liberdade interior. Os antigos padrões de reatividade, a maneira como você automaticamente se contraía ao redor da dor, identificando-se com ela, começam a se dissolver. Em seu lugar, surge uma capacidade nova e expansiva de estar presente com tudo o que surge em sua experiência, sem ser dominado por nada. Esta liberdade não é uma fuga da realidade da sua dor. Pelo contrário, é uma capacidade de encontrar sua dor com uma presença mais completa, mais compassiva, mais consciente. É a liberdade que vem não de evitar o que dói, mas de reconhecer que você é maior que sua dor, que você é, na verdade, a própria consciência dentro da qual toda dor, toda alegria, toda experiência surge e desaparece. Como Jung tão belamente expressou, não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Esta simples frase contém a essência de sua mensagem. Sua dor aconteceu com você. É parte da sua história, parte da sua jornada. Mas não é você. Nunca foi. E quando você começa a viver a partir dessa compreensão, tudo muda. Você começa a perceber que, mesmo nos momentos mais desafiadores, há uma parte de você que permanece intacta, não afetada pelas tempestades emocionais que passam pela sua experiência. Não é que você não sinta mais dor. É que agora você sabe que é muito mais que sua dor. Esta é a verdade que Jung oferece, não como um consolo superficial ou uma fuga espiritual, mas como um caminho prático para a liberdade psicológica genuína. É o convite para uma nova relação com toda a sua experiência, onde você não está mais à mercê das ondas da identificação, mas ancorado na vastidão do seu verdadeiro ser. Hoje, eu convido você a fazer um compromisso, não com alguma prática complicada ou disciplina rigorosa, mas com uma simples lembrança. Lembre-se, especialmente nos momentos em que sua dor parece mais intensa, mais definidora. Isto que estou experimentando é real, é significativo, merece ser honrado e acolhido, mas não é quem eu sou. Sou a consciência que testemunha esta experiência. Sou vasto, sou livre, sou maior que qualquer estado temporário que atravesse meu campo de percepção. Esta lembrança, praticada regularmente, tem o poder de transformar profundamente sua vida.
não eliminando sua dor, mas mudando fundamentalmente sua relação com ela. Não negando suas feridas, mas libertando-as do peso da identificação. Como Jung disse tão profundamente, não é alcançando o céu que nos tornamos livres, mas compreendendo o inferno. Não é escapando da sua dor que você encontra a liberdade, mas encontrando-a plenamente, e no processo, descobrindo que você é muito mais vasto que ela. Este é o convite que faço a você hoje. Reconheça sua dor. Honre-a. Acolha-a. E, depois, gentilmente, amorosamente, liberte-se da crença limitante de que você é sua dor. Descubra, através da sua própria experiência direta, a verdade que Jung percebeu tão claramente. Você não é sua dor. Você é a consciência que a contém. E essa consciência, em sua natureza mais profunda, já é inteira, já é livre, já é em paz, independentemente das tempestades que possam atravessá-la.